Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A Oi avalia antecipar venda de ativos em seu segundo plano de recuperação judicial. Já comentamos sobre isso em vídeos anteriores. A Oi pode antecipar as vendas de ativos em seu segundo plano de recuperação judicial, a depender do apetite de mercado, de acordo com fontes. A companhia deu largada ao processo ao comunicar recentemente a contratação do Citi e do BTG Pactual como assessores financeiros para sondar interessados na cliente Co, que é a Oi Fibra. Entram aí a base de 3,9 milhões de clientes de banda larga, os equipamentos instalados na casa dos clientes, os canais de comunicação, vendas, atendimentos e os imóveis usados para a prestação do serviço. No primeiro semestre desse ano, a receita da Oi Fibra foi de 2,2 bilhões de reais, uma alta de 18% em comparação com o mesmo período de 2022. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. Mas aproveito também para destacar outros assuntos aqui com vocês. Quero aqui comentar uma entrevista dada, uma fala do André Esteves, né? Uma fala do André Esteves, recentemente num evento organizado pelo BTG Pactual em São Paulo. Aí os terraplanistas ficarão surtados, né? Visão sobre o Brasil no exterior é extremamente positiva de André Esteves. Olha, bolsa e política são coisas que não combinam. Aqueles que insistem nisso erram assim de forma absurda, porque trazer o viés político, partidário, ideológico para a Bolsa é uma estupidez que não tem tamanho. Eu insisto nisso, porque há terraplanistas de direita e há terraplanistas de esquerda. Não pensem que é só a direita, a esquerda também tem, né? Recentemente vimos aí uma pergunta no Enem, né, que tinha uma visão totalmente nefasta sobre o agronegócio. Com certeza, um terraplanista de esquerda que escreveu a questão. Muito bem, vamos lá para a fala do André Esteves, porque eu presto muita atenção no que ele diz. Visão sobre o Brasil no exterior é extremamente positiva, diz André Esteves, que é o presidente do conselho, né, do BTG Pactual. Segundo ele, o país vive bom momento por acertos internos e mudanças na geopolítica global. Então, está aqui o André Esteves, para desespero daqueles que acham que o PT vai destruir o Brasil. Ele está dizendo o contrário, né? Que a gente vive um bom momento e que no exterior a visão é extremamente positiva. Como pode ser isso? Olha, a turma não vai entender, eu já perdi a esperança que um dia entenda, mas eu não estou nem aí para quem não entende, com toda franqueza. Eu estou aqui preocupado com aqueles que querem investir na Bolsa e se descontaminar desse viés político, partidário e ideológico. A imagem que os investidores estrangeiros têm do Brasil atualmente é muito positiva, diz André Esteves. Ele esteve em vários países nos últimos meses. Você não esteve, que não acredita nisso, entendeu? Mas ele esteve. Esteves em vários países nos últimos meses e vê o Brasil em um bom momento, tanto por acertos próprios quanto por complicações na geopolítica internacional. Se você faz a nossa mentoria ou assina a seleção de empresas, está cansado de me ouvir falar sobre isso. Mas é isso mesmo, a gente tem que repetir sempre essa percepção. O investidor, principalmente o de mais longo prazo, não fica no detalhe que nós estamos aqui discutindo a ansiedade da semana passada, se vai mexer na meta aqui ou ali, disse André Esteves durante o painel do evento Macro Day, organizado pelo BTG Pactual em São Paulo, no dia 6 de novembro. No começo de sua fala, André Esteves elogiou o fato de que no painel anterior, 4 governadores que participaram defenderam a reforma tributária
Eu vejo uma evolução institucional do Brasil, disse ele. A disciplina fiscal nos leva muito mais longe do ponto de vista de atração de investimentos, de produtividade, e principalmente de uma sociedade mais justa e igualitária, afirmou. Acertamos mais do que erramos e tivemos uma lógica reformista que aumentou o nosso potencial. Somos o maior exportador de alimentos do mundo. Temos a matriz energética mais limpa do G20. Somos uma democracia consolidada e um mercado com escala, 200 milhões de consumidores e um sistema financeiro saudável, prosseguiu ele. Ao mesmo tempo, apontou que questões como a guerra na Ucrânia, o aumento da rivalidade entre Estados Unidos e China, passaram a dificultar os negócios no exterior. Aqui acrescentaria também o conflito de Israel com os terroristas do Hamas, lá na faixa de Gaza. O Brasil, por seu histórico de neutralidade, ganha vantagens por isso, diz ele. Estamos abertos a todos. Uma empresa chinesa pode vir fazer investimentos e não vai ter restrição. Podemos importar fertilizantes da Rússia ou da Ucrânia, isso é um privilégio. O Brasil tem boas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com os vizinhos. Isso é muito valorizado pelos investidores, disse ele. Sobre o cenário para os juros, André Esteves espera que não haja altas ou quedas bruscas das taxas, especialmente nos Estados Unidos. O custo para o Federal Reserve subir os juros é muito alto. De baixar eles muito rápido é alto também, né? Então, veja, o ciclo de alta aqui que ele está falando, né? Ele espera que não haja altas ou quedas bruscas das taxas. Eu estou entendendo que os Estados Unidos provavelmente já encerraram a sua subida nos juros americanos. Vamos ver. Ele lembrou que a taxa de juros saiu do quase zero para a faixa de 5% em 1 ano e meio, quando a inflação do país beirava os 10%, mas agora, com o índice na casa dos 3%, há espaço para começar a redução. Esse é o cenário que eu acredito. Eu acredito que o Federal Reserve não vai mais subir os juros na última reunião agora do ano e que deverá iniciar a redução dos juros entre julho e agosto. É a minha expectativa. É que o Federal Reserve comece a cortar os juros entre julho e agosto do ano que vem, né? Sou otimista, então, sendo otimista, acredito que talvez em julho ele comece a baixar. A meta de inflação nos Estados Unidos, na economia do G7, é de 2%. Ela está 1% e pouquinho a mais. É muito pouco para a gente achar que precisa de fazer um choque de juros ainda por lá. Aquela grande incerteza que os deslocamentos sociais e econômicos de pandemia trouxeram, eu acho que já está para trás. Pode haver algum ajuste fino de política monetária, mas eu diria que o Federal Reserve está mais preocupado nesse momento para não apertar demais esse processo de ajuste. No entanto, ele ponderou que não se trata de uma dicotomia entre política do Banco Central americano, gerar uma recessão ou não ter efeito algum. André Esteves avalia que os Estados Unidos ainda possuem risco de passar por uma recessão leve, que eu também não vejo esse cenário de recessão sequer leve, mas ele não vê risco de sobreaquecimento ou uma nova onda de pressão inflacionária. Ele apontou ainda que a taxa de juros nos Estados Unidos tem efeitos limitados sobre o mercado americano, porque muitas empresas conseguiram alongar prazo de suas dívidas nos últimos anos e as hipotecas de família geralmente possuem taxas fixas, o que faz com que a alta na taxa do FED não tenha efeito imediato sobre os financiamentos imobiliários atuais, como ocorria no passado. O déficit americano é muito alto, é verdade, tudo indica que o déficit nominal dos Estados Unidos em relação ao PIB no ano que vem vai ser maior do que o do Brasil, e ao contrário do Brasil, esse assunto não está em cima da mesa lá. É uma discussão esquecida, relevante, que forma preço, obviamente, mas isso não tem tirado o sono da maior economia do mundo, né? Então, é importante entender isso, é importante conhecer essa visão do André Esteves, porque ela é corroborada por outras pessoas. Vejam vocês que, recentemente, a presidente do Conselho do Banco Santander disse que o Brasil vivia um ciclo altamente favorável, com um potencial de crescimento muito grande, que o PIB este ano estaria em 3%, ou um pouco mais, e que ela enxergava uma perspectiva de crescimento para o Brasil como nunca tinha visto. Então, que ela via um potencial de crescimento muito positivo para o Brasil para os próximos anos. E eu compartilho dessa crença. Você que é pessimista, me desculpe, mas
mas eu não vou entrar na sua. Eu acredito que dias melhores estão por vir, e anote aí, nós vamos recuperar o nosso grau de investimento em 2025. Essa é a minha tese. Nós vamos recuperar o nosso grau de investimentos em 2025. Isso vai ser excepcional para a economia brasileira e para a Bolsa de Valores. Uma enxurrada, um tsunami de dinheiro, se nada de ruim estiver acontecendo no mundo, vai jorrar aqui no Brasil. Bom, eu falava do processo aí da Oi, de venda da Oi Fibra, né? A Oi Fibra estava prevista uma venda de 40% da empresa em 2025, com valor estimado em 4,8 bilhões. Mas o negócio pode ocorrer antes, se o mercado tiver apetite. A priori, essa janela de fusões e aquisições pode ser viável nos próximos 2 anos, disse uma fonte que participa deste processo da Oi. Uma questão importante é o ciclo de queda de juros, que facilita a captação de recursos por compradores. Outra é o avanço na consolidação entre provedores de banda larga. Por anos, empresas pequenas foram compradas pelas grandes. Agora é a vez da combinação de negócios entre as grandes comprando grandes. É o que se espera da agora em diante. A antecipação da venda da Oi Fibra seria importante para reforçar o caixa da Oi e ajudar no abatimento das dívidas. Com a contratação dos assessores financeiros, a Oi começa a fazer uma sondagem do interesse de potenciais compradores, o que ajuda a calibrar com mais precisão as prováveis condições de venda. Os candidatos naturais para comprar a Oi Fibra são as grandes teles, aí a gente já falou da Vivo e da Claro, e também corre por fora os provedores menores, né, mas que têm aí fundos de investimentos por trás, que é o caso da Lohá e da Vero, né? E essa sondagem servirá também para a Oi atualizar os parâmetros do seu plano de recuperação judicial, cuja primeira versão foi apresentada em maio. Segundo fontes, a proposta definitiva deve ser apresentada até o final do ano. Está super atrasada essa proposta de recuperação judicial. O acordo com os credores travou. Então, temos aí problemas de negociação. Até lá, esse mesmo processo de sondagem pode ser aberto para um outro ativo, que faz parte das alienações previstas pela Oi, que é a participação na Vital, empresa que detém a maior rede de fibra ótica do país e que foi desmembrada pela Oi no passado. Um inscrito do canal me perguntou para onde foi o dinheiro da venda da Oi Móvel e da Vital. Esse dinheiro serviu para que a Oi saísse de pouco mais de 90 mil casas conectadas para 4.300.000 casas conectadas. Serviu tanto para a captação de clientes como expansão dos serviços de infraestrutura aí de fibra ótica, né? Então, esse dinheiro, fora a própria custeio das atividades da empresa ao longo desses anos, né? É a resposta que eu tenho para dar a quem estava me perguntando isso. No plano apresentado no início de maio, que seria um plano a ser submetido aos credores para aprovação, contemplava a venda de participação de 14,6% na Vital, que seria feito em 2025 e 2026, com o objetivo de captar 14,4 bilhões de reais por esses 14,6%. São as contas que a Oi fez. Falta ver se o mercado vai chancelar essa valorização. Algumas pessoas estão dizendo que não, que estão superestimadas as contas da Oi. A diferença é que a Vital é uma empresa em fase já de maturação e sua futura venda envolve valores robustos. Isso dificulta o processo. Mas, enfim, seguimos acompanhando esse assunto, seguimos com interesse nessas questões relacionadas à Oi. Alguém me perguntou outro dia, Clóvis, você ainda está investido em Oi? Não, eu desisti da Oi quando ela entrou na segunda recuperação judicial. Naquele momento eu entendi que a direção da empresa faltou com a verdade, faltou com a transparência. Naquele mesmo momento ela entrou em recuperação judicial alegando não conseguir pagar os credores, e aí jogou por terra um estudo que tinha sido apresentado em agosto, no final de agosto, dizendo que ela tinha saúde financeira para honrar todos os seus compromissos pelos próximos 3 anos, e naquele momento eu procurei o Instituto Empresa, o Eduardo Silva, disse, Eduardo, não está na hora
do Instituto Empresa abriu um processo aí contra a Oi, e ele concordou após fazer uma análise com os advogados que prestam serviços para o Instituto Empresa, e desde então eu tenho aqui divulgado essa possibilidade de você buscar uma reparação por suas perdas, porque você perdeu, não porque a Bolsa de Valores tem isso, você perdeu porque acreditou num planejamento, você acreditou no presidente da empresa, você acreditou na saída da recuperação judicial, você acreditou que a empresa tinha capacidade de caixa para honrar seus compromissos por 3 anos, você acreditou que em 9, 12 meses a empresa estaria no índice Bovespa e diversos fundos de pensão estariam comprando os papéis da empresa. E que aí, em 2025, a Oi estaria vendendo ou fazendo o IPO da Vital, ou vendendo uma participação, e que aí traria sua dívida para um nível muito baixo, perfeitamente administrável, jogando para o longo prazo, e, consequentemente, a gente poderia, em 2025, estar vendo a ação na casa aí dos R$5, e depois vendo no evoluir da empresa, quem sabe aí em 3 anos, 4 anos, essa ação chegar a 10, 11, 12 reais. Isso era perfeitamente plausível se tudo mais fosse verdade que tinha sido dito anteriormente pelo presidente da empresa. Como tudo aquilo era manipulado, era falso, não teve consistência, restou, ao meu ver, a realização do prejuízo, buscar outras alternativas para investir e tentar recuperar as perdas, ganhando com outras estratégias, né, aproveitando ações que tinham um grande potencial de alta e que tinham corrigido, né? Quem faz a nossa mentoria teve a oportunidade de compartilhar essas estratégias e, ao mesmo tempo, também quem assina a seleção de empresas teve a oportunidade de entender um pouco essa lógica. Agora, o mais importante é o processo que está tramitando na Justiça desde 31 de agosto, movido pelos advogados, escritórios de advogados lá no Rio Grande do Sul, contratados pelo Instituto Empresa, e existe uma ação coletiva reunindo aí mais de 200 investidores já, chegando aí a próximo de 300 investidores mobilizados contra a Oi, exigindo, sim, punição pela manipulação, pelos dados inconsistentes, pelas divulgações inconsistentes, pelas mentiras contadas, e eu acho que esse é o caminho. A gente tem que moralizar o Brasil. O Brasil precisa ser moralizado e passa por aí, pelas pessoas reivindicarem os seus direitos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.